Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Estenda a sua mão para cá, vamos orar mais uma vez pela palavra de Deus. Deus, abençoa, Senhor, mais uma vez a tua palavra, meu Deus, na boca do teu servo e os nossos corações, ó Pai. Faça a diferença, faça algo em nós que possa, meu Deus, acrescentar na nossa vida, segundo é o teu propósito, no nosso dia a dia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós estamos no início de mais um trimestre, estudando na escola dominical, a maior agência de ensino da igreja. Capítulo 6, a partir do versículo 9. Depois de lermos esse texto, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Todos encontraram? Vamos ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche os olhos mais uma vez, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio maravilhoso que temos de estarmos mais uma vez reunidos no santuário do Senhor, para te louvar, te exaltar e enaltecer o teu nome santo e poderoso. O Senhor é o professor dos professores, mestre por excelência, e que nessa manhã mais uma vez o Senhor esteja nos inspirando para estudarmos a tua palavra. Fala profundamente aos nossos corações e nos traz lições grandiosas, maravilhosas, que vão nos ajudar muito na nossa caminhada espiritual. Senhor, é o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Natália, uma alegria rever a Natália. Muito bem, meus irmãos. Jesus, ele é para nós um exemplo. Exemplo em tudo, e principalmente no tocante à oração. E ele não perde a oportunidade de sempre procurar a quietude da oração. Se você estudar a vida de Jesus, principalmente no Evangelho de Lucas, você vai perceber que Jesus é um homem de oração. Mas Jesus, meus irmãos, não só se limitou a orar, ele preocupou em ensinar para nós como nós não devemos orar e como nós devemos orar. Sua Bíblia está aberta aí no capítulo 6. A revista está falando sobre isso aí. É sobre isso que a gente vai discorrer, sobre o Pai Nosso, viu? Capítulo 6. Observe o versículo 5, que Jesus vai nos ensinar como não orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O termo aqui é original, nos dá a ideia de pessoa que ora em lugar público para se tornar bem notório. É mais ou menos aquilo que os jogadores de futebol fazem, né? Os evangélicos, parece que eles não oram no vestiário, só oram quando entram no campo. E aqueles que são católicos só fazem o sinal da cruz quando estão lá dentro do campo, debaixo da trave, o goleiro, né? Lá no vestiário ele não faz isso. Mas diante do público todo, aí ele acha um jeitinho de orar, acha um jeitinho de fazer a sua reza.
E aí Jesus, meus irmãos, nos condena de forma veementemente esse tipo de comportamento. Oração para se tornar notório diante da multidão. Outra coisa que Jesus nos ensina, como não orar, está aí no versículo 7 do próprio capítulo 6. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios. A palavra no original grego aí, vãs repetições, nos dá a ideia de tagarelar na presença de Deus, de falar de forma ociosa. Knox, um grande teólogo, traduziu essa palavra aqui no original como multiloque, muitas palavras, mas talvez sem passar pelo crivo da reflexão, da racionalidade. Então, Jesus não só nos ensina a orar, mas como não devemos orar e como devemos orar. Em Lucas, meus irmãos, o Evangelho da Oração, como é conhecido especificamente no capítulo 11, versículo 1, Jesus está fazendo uma oração. Vamos lá no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículo 1, você vai perceber que Jesus, no Evangelho da Oração, está fazendo mais uma oração. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Percebam que Jesus estava fazendo uma oração, e impressionados com alguma coisa acerca da maneira pela qual Jesus orava, um dos seus discípulos pediu orientação a Jesus do modo certo para orar. Assim como João Batista fizera com seus discípulos, os ensinando, o discípulo disse para Jesus: Senhor, nos ensina também a orar. Os saduceus têm o seu modo de orar, os fariseus oram de um jeito, os herodianos também têm a sua maneira de falar com Deus, os sicários, os zelotes, e nós, os teus seguidores, os teus discípulos, como nós devemos orar? Os líderes, meus irmãos, religiosos daqueles dias, eles ensinavam os seus seguidores a orarem. Por isso João Batista ensinou os seus discípulos, e agora os discípulos, impressionados com a oração de Jesus, dizem: Senhor, ensina-nos também a orar. Meus irmãos, nós não sabemos o que João disse aos seus discípulos acerca da oração. O que sabemos é que Jesus não se negou a atender o pedido dos discípulos. Jesus lhes concedeu a grandiosa e infinitamente profunda oração que se tornou a joia inestimável da igreja dos fiéis para todos os tempos. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. E ele não disse que essa oração seria aí um repertório fixo, sem poder ser mudado. Mas o Jesus nos ensina através dessa oração que todas as orações, para serem completas, perfeitas, precisam partir da oração do Pai Nosso. Então vamos aprender algumas coisas com Jesus acerca da oração do Pai Nosso. Primeira coisa que Jesus nos ensina, que nós devemos aproximar de Deus chamando-o de Pai. Aqui, meus irmãos, Jesus é revolucionário. Os judeus não ousavam tratar Deus de forma tão carinhosa. Os judeus não ousavam tratar de Deus de forma assim, tão próxima. Jesus é o único personagem bíblico que nos apresenta Deus como um pai do indivíduo, um pai de cada crente, um pai presente na nossa personalidade. É perda de tempo, meus irmãos, nós procurarmos algum exemplo de Deus tratando como Pai em Salmos, ou tratado como Pai em Salmos, ou em qualquer outra oração do Antigo Testamento. Você não vai encontrar nenhuma oração do Antigo Testamento, nos Salmos, que estão regados de orações, essa expressão tratando Deus de Pai. Não era um tratamento que o povo ousasse usar nas orações. Não que os hebreus não tivessem consciência da ideia da paternidade de Deus. Eles tinham a ideia da paternidade de Deus.
mas a ideia que eles tinham era totalmente diferente dessa que Jesus está nos apresentando. Várias passagens do Antigo Testamento expressam essa ideia. Deuteronômio 14:1, Deuteronômio 32:6, Isaías 64:8, Jeremias 31:9. Porém, em nenhuma dessas passagens Deus é tratado como pai de um só crente, mas apenas de uma nação. A ideia de tratar Deus como pai do indivíduo é de Jesus. Por isso, esse ensino de Jesus na oração é revolucionário. Quando o autor aqui na revista diz que os judeus já tinham essa ideia de Deus como pai, ele deu uma equivocadinha aqui, devia ter feito um adendo. Eles tinham a ideia de Deus como pai da nação, mas eles não tinham essa ideia de Deus como pai de um indivíduo, e eles jamais ousavam chamar Deus de pai. E um detalhe interessante: Jesus usou a palavra pai 16 vezes em 17 orações, outras 154 vezes em conversas ou ensinamentos, sendo 4 em Marcos, 15 em Lucas, 42 em Mateus e 109 em João. O estudioso e grande teólogo chamado Joaquim Jeremias disse: ele parece jamais ter falado de Deus como pai a estranhos, exceto em parábolas e metáforas. De qualquer modo, nunca como o seu pai. No círculo mais íntimo, no colégio discipular, é que ele revelava Deus como pai nosso, como pai do indivíduo. Por isso, essa é a primeira verdade que você está aprendendo acerca da oração do Pai Nosso. O ensino de Jesus, nos mostrando que devemos chamar Deus de pai, pai nosso, pai do indivíduo, é revolucionário, único, peculiar. Só Jesus ensina isso na Bíblia Sagrada. Agora, meus irmãos, o Pai como singularidade cristã. John Stott, um dos maiores teólogos que já passou por esse planeta, que morreu há 2 meses atrás, foi abordado por alguém que lhe perguntou: o que é ser cristão? Ele respondeu: ser cristão é chamar Deus de Pai. Então perceba que Jesus não estava ensinando qualquer coisa aos discípulos, ele estava ensinando algo muito significativo. William Barclay também disse que a palavra pai aplicada a Deus é o resumo breve da fé cristã. Uma verdade, uma ilustração, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler aquele livro, que tem como título o seguinte: Atrevi-me a chamar-lhe de pai. Ele conta a história de uma jovem muçulmana que se converteu a Cristo e que num determinado dia estava enfrentando uma crise enorme por causa da sua nova confissão e não sabia qual caminho seguir, e ela colocou diante de si 2 livros, a Bíblia e o Corão, um lado a Bíblia, do outro o Corão, e ela fez uma oração e disse: Deus, em qual livro o Senhor está? Em qual livro eu vou encontrar o Senhor? E o Senhor respondeu a ela: eu estou no livro em que sou apresentado como Pai. O único livro que apresenta Deus como Pai é a Bíblia Sagrada, o Alcorão jamais. Por isso ela escreveu aquele livro: Atrevi-me a chamar-lhe de Pai. Que coisa linda, vale a pena lê-lo. Jesus, meus irmãos, nos ensina que nós devemos também nos atrever a chamar Deus de Pai. Uma verdade a ser destacada: não há palavra que não possa ser manchada com um significado diferente diante de um mundo caído. Toda palavra diante do mundo caído, de pessoas como nós, cheias de pecado, corre o risco de serem manchadas no decorrer do tempo. Principalmente nessa era pós-freudiana, até a palavra pai precisa ser explicada quando se trata de Deus, o Pai de todos os homens. Esse Pai aqui que Jesus nos apresenta não é um ser andrógeno, não é um patriarca autoritário. O Pai que Jesus nos apresenta é o Pai do filho pródigo, é o Pai misericordioso, é o Pai compassivo, é o Pai amoroso, é o Pai carinhoso, é o Pai perdoador,
é o Pai que dá a segunda chance, é o Pai que faz retomada na nossa vida, é o Pai que nos dá a segunda oportunidade, é o Pai que estende as mãos e nos levanta, que nos recebe de volta, que está com os braços abertos para nos tomar no seu seio, no seu colo. Esse é o Pai que Jesus nos apresenta na oração do Pai Nosso. Olhando para Ele, nós vemos o protótipo do que pode e deve ser o Pai humano. Segunda coisa que nós vamos aprender na oração do Pai Nosso, é a outra frase que vem logo a seguir a palavra Pai. Quando Jesus diz para a gente, olha, quando vocês orarem, digam Pai Nosso. Pai Nosso. A oração dominical não nos ensina a dizer meu Pai. Ela não nos ensina a dizer Pai somente meu, mas o Pai de toda a igreja, o Pai Nosso. Então, a primeira coisa que nós devemos observar, que essa oração estabelece a nossa relação com nossos semelhantes. Essa oração estabelece a nossa relação com nossos semelhantes. É muito interessante observarmos que na oração dominical não aparecem as palavras eu, pode observar. Não aparecem aí a palavra meu, minha, nada disso. William Barclay diz que Jesus veio para extinguir essas palavras da nossa vida e pôr em seu lugar outras palavras como outros, nosso, nossa, para nos mostrar que fé cristã é fé comunitária e que fé cristã não se expressa de forma solitária. Fé cristã se expressa de forma solidária. Deus não é possessão exclusiva de nenhuma pessoa, de nenhum crente. Deus é Pai de todos os irmãos e é Pai de toda a comunidade. Foi por não compreender essa verdade que Jonas enfrentou aquela crise ministerial enorme. Ele ficou imaginando, meus irmãos, o seguinte: esses ninivitas se transformarem em meus irmãos, isso aqui é impossível, inaceitável. Jonas queria que Deus se encaixasse em sua teologia, e cheio de xenofobia, nacionalismo exacerbado, preconceituoso e racista, queria transformar Deus em uma divindade tribal. Mas, meus irmãos, quem tem um pai igual ao nosso, não pode escolher irmãos. Quem tem um pai igual ao nosso, deve aceitar até os ninivitas no seu arraial, debaixo do seu teto, debaixo da sua casa, e dizer: olha, depois de arrependidos e salvos, são meus irmãos também. Então, quem tem um pai igual a Deus, não pode escolher irmão. Que Deus pega todos aqueles que se quebrantam e se arrependem na sua presença. Até deixar muito teólogo assustado e muito crente piedoso, mas essa aí, é esse mesmo. Agora é seu irmão, é meu filho. Aleluia. Então Jesus nos ensina que essa oração estabelece a nossa relação com os nossos semelhantes. Segunda coisa, que essa oração estabelece uma oração includente e não excludente. Roberto Carlos tirou do seu repertório uma música que ele cantava no tempo da idade viril, quando ele era jovem, que dizia: quero que você me aqueça no inverno e que tudo mais. Meus irmãos, isso não combina com o Evangelho. Principalmente com oração dominical. Essa expressão musical é oposta à oração que Jesus nos ensina. O individualismo da cultura pós-moderna não existe na espiritualidade da oração. O Pai Nosso, esse pronome determina os outros da oração: dá-nos, perdoa-nos, não nos deixes, livra-nos, tudo no plural e includente. Todos os irmãos envolvidos nessa oração dominical, porque essa oração nos ensina e nos convida que devemos comparecer na presença de Deus como comunidade em adoração, como comunidade em oração, como comunidade que faz parte do corpo de Cristo e que estão ligados um no outro, dependentes um do outro. Amém? Essa oração nos convida a fazer uma oração comunitária, conduzindo todos os irmãos juntos com a gente para a presença de Deus. O termo nosso Pai,
Faz, meus irmãos, a oração extravasar a visão para além do nosso silencioso cantinho da oração, da nossa preocupação em si mesmada, e faz entendê-la em direção à comunidade de Jesus que se espalha por todo o globo terrestre. A oração dominical tira a nossa oração do cantinho nosso de oração, do nosso coração, da nossa preocupação em si mesmada, do nosso individualismo, do nosso egoísmo, e faz ela atravessar muros, paredes, alvenarias e alcançar todas as pessoas em todo o globo terrestre. Porque Deus não é só o meu Pai, Deus é o Pai de todos os irmãos espalhados na face da terra. O Pai Nosso, Ele vai banir o perigo de qualquer egoísmo piedoso, e a oração em secreto vai atravessar nosso mundinho e cingir o mundo com a bênção de Deus. Amém? Muito bem. Outra frase que Jesus vai nos ensinar verdades tremendas. Agora Jesus vai dizer, volte aí para o capítulo 6, né? Então, meus irmãos, Jesus agora vai nos ensinar outra verdade. Depois de dizermos Pai, Pai Nosso, Ele vai nos ensinar outra verdade impressionante. Ele vai dizer o seguinte: olha, sempre apresentem diante de Deus, dizendo que Ele é aquele que estás nos céus. Estás nos céus. Ao mesmo tempo que Ele é o nosso Pai, o Pai Nosso, Jesus nos ensina que há uma linha fronteiriça entre Ele e nós. Há uma linha fronteiriça da reverência, que provoca o temor, o zelo, o cuidado, e que devemos ter, meus irmãos, ao aproximarmos da presença do Senhor. Há alguma coisa, meus irmãos, nesse que estás nos céus, que promove em nós reverência, temor, cuidado, zelo, porque nós não estamos diante de qualquer pessoa, de qualquer ser, de qualquer entidade. Nós estamos diante daquele que estás nos céus. Então, primeira coisa, Jesus estabelece nessa oração o modo correto de entrarmos na presença de Deus. A frase que estás nos céus não é uma referência geográfica, mas é existencial. E a ideia é que nós estamos radicalmente impedidos de transformar Deus em nosso paizão, em nosso amigão. Estamos radicalmente proibidos de chamar Deus de o cara lá de cima. E Deus nem pode ser tratado como você, como algumas letras que a gente às vezes canta na igreja para combinar nossos arranjos musicais. Deus, meus irmãos, é o Senhor Todo-Poderoso, infinito, grandioso, 3 vezes santo, eterno. A Ele toda a glória, todo louvor para todos sempre. Ele não é o paizão, nem meu amigão, nem o cara lá de cima, nem aí o você. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o eterno, o poderoso, o Criador. Nem para combinar nossos arranjos musicais, nossas poesias, nós deveríamos chamar Deus de você. Jamais. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Karl Barth vai dizer que Ele é o totalmente outro. Então essa é a primeira coisa que a oração do Pai Nosso estabelece a partir dessa frase, a maneira correta de entrar na presença de Deus. Não entra de qualquer jeito achando que você está falando com o seu patrão, ou com o seu funcionário, ou com a esposa ou esposo, ou com o vizinho. Não, na presença de Deus entre-se com reverência, com temor e tremor, porque você está diante do Senhor do universo. O dia que nós deixarmos, meus irmãos, de reverenciarmos o nome do Senhor, o nome de Deus, a gente pode fechar as portas da igreja e pode ir embora, porque não resta para a gente mais esperança. Mas quando entrarmos na presença de Deus, devemos sempre reverenciá-lo. Outra coisa que a oração nos ensina a partir dessa frase é que ela estabelece o conceito clássico da transcendência e da imanência de Deus. Deus é ao mesmo tempo transcendente e imanente. Ele é metafísico, transcendente, está em outra esfera, mas ao mesmo tempo ele se relaciona com os homens,
Ele desce e fala com os homens, Ele livra os homens, abençoa os homens, anda com os homens e mora dentro dos homens, dentro da gente. Observe o que aqui Isaías vai dizer em 57, versículo 15. Profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que texto impressionante é esse! Ele habita no alto e sublime monte, nos céus, mas Ele habita no coração do homem quebrantado, da pessoa quebrantada, do contrito, daquele que se arrepende. Amém? Então Jesus nos ensina essa capacidade de Deus, de ser transcendente e imanente ao mesmo tempo. Deus é santo, está acima de nós, separado de todo mundo criado. Ao mesmo tempo Deus está próximo, dentro de nós, enchendo todas as coisas em sua presença. O Pai Nosso não nos permite pensar em Deus de uma forma tão transcendente, oculto, absoluto, inacessível. Ele é o Pai. Por outro lado, o estás nos céus não nos permite tratar Deus como se Ele fosse como nós. Não nos permite tratar Deus de forma presunçosa, mas sempre exprimindo respeito e temor na presença desse Deus que é o Senhor do universo. Aqueles que me entendem, digam amém. Então é isso. O Pai Nosso não nos permite, não nos dá o direito de pensarmos que Deus é inacessível, que Deus é inatingível, que Deus não pode ser encontrado e achado. O Pai Nosso nos ensina que Deus pode ser encontrado sim, que Ele pode andar com a gente, estar perto de nós. Mas o que estás nos céus não nos permite tratar Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, e dizer, eu exijo os meus direitos, né? Deus é obrigado. Tem gente aí dizendo, Deus é obrigado, né? Eu não aceito isso, eu não aceito porque eu não aceito. E aí a gente começa a manipular Deus, achando que Ele é um joguete que pode estar nas nossas mãos, né? E aí Deus fica pequenininho na nossa mão e a gente acha que pode manipulá-lo. Meus irmãos, um Deus manipulável não serve nem para ser Deus, só servir para alguns, para mim não serve. Então, nessa manhã, saia daqui consciente de uma verdade: deixa Deus ser Deus na sua vida e na vida da igreja e no mundo inteiro. Deixa Deus ser Deus, o Todo-Poderoso. Nós não podemos aproximar dele de qualquer jeito, de qualquer maneira. Amém? Muito bem. Agora vamos lá para outra frase impressionante também de Jesus nessa oração. Ele diz, olha, orem para que o nome de Deus seja santificado. Ele diz, santificado seja o teu nome. Meus irmãos, essa frase, santificado seja o teu nome, é a mola mestra de toda essa oração. Toda essa oração orbita em torno dessa frase, caminha em torno dessa frase, santificado seja o teu nome. Ele é o nosso Pai, para que seja santificado o teu nome. É Pai da comunidade, para que seja santificado o teu nome. Ele está no céu, santificado seja o teu nome. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, para que seja santificado o teu nome. Nos dê o sustento diário, para que seja santificado o teu nome. Então, segundo os grandes teólogos, a mola mestra, o pivô de toda essa oração está aqui, nessa frase: santificado seja o teu nome. A ideia é mais ou menos o seguinte: faz valer o teu nome entre nós e também em mim, completamente, diariamente, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. A oração dominical, através dessa frase, vai nos ensinar duas verdades básicas. Primeira, que seja dada ao nome de Deus uma posição absolutamente única, peculiar. O termo santificado aqui no grego é agen, da raiz grega agnos,
que significa separado ou diferente, é mais ou menos o seguinte: a pessoa é agnus porque é separada de outras pessoas. O dia do Senhor é agnus porque é diferente dos outros dias. O templo do Senhor é agnus porque é diferente dos outros edifícios. O templo do Senhor aqui é agnus, separado, diferente, porque é diferente da pizzaria, é diferente do banco. Então, meus irmãos, essa expressão quer dizer que o nome do Senhor deve ser tratado de maneira diferente dos outros nomes. Não estou falando nem de nome de outros deuses, porque não existe outros deuses na terra, segundo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10. Só existe Deus, o único Deus. O nome do Senhor deve ser santificado na terra, separado, considerado e compreendido como diferente de todos os nomes que existem no planeta. Calvino disse uma frase muito interessante. Ele disse que o nome de Deus deve ser santificado. Significa apenas dizer que Deus deve ter sua própria glória, da qual é digno, de forma que os homens não devam jamais pensar ou falar dele sem a maior reverência, sem o maior respeito. Ao falar-se de Deus, fale com reverência, fale com respeito. Não façam como os europeus, especialmente os italianos, que chamam Deus de porco e de sujo, não é verdade? Quem já foi na Europa já sabe que isso é até uma frase lá cultural. Qualquer coisa eles estão falando Deus porco, Deus sujo e coisas assim parecidas. Lutero diz que diante de Deus todos são obrigados a baixar a crista. Todos precisam se reverenciar. Todos precisam respeitar aquele que está em cima do trono e que é poderoso para todos sempre. Amém, meus irmãos? Muito bem. Agora há uma preocupação, meus irmãos, divina em santificar o seu nome. Você sabia disso? Nós devemos santificar o nome de Deus na terra, tendo a consciência que o nome de Deus é diferente de todos os outros nomes que existem na terra, no universo. Agora também há uma preocupação de Deus em santificar o seu nome na terra. O profeta Ezequiel, ele vai explicar aos hebreus sobreviventes do cativeiro babilônio, seus contemporâneos, por que a nação fora destruída e por que a nação fora jogada no cativeiro, no exílio babilônio. Sabe por quê? Porque eles enxovalharam o nome de Deus, eles jogaram o nome de Deus na latrina, eles lançaram o nome de Deus no lixo, no SPC, no Serasa. Mas Deus usa o profeta Ezequiel e diz: eu vou limpar o meu nome, eu vou tirar o meu nome da ficha suja, porque vocês sujaram o meu nome, dia das outras nações. Elas estão perguntando: cadê o Deus deles? Cadê o Deus desse povo? Eles não diziam que era um povo abençoado e que serviam um Deus criado dos céus e da terra. Eles foram vencidos. E naquela época, meus irmãos, na antiguidade, as guerras, elas eram muito mais do que humanas. Eram guerras entre deuses. Quando uma nação vencia a outra, a ideia que eles tinham é que o Deus deles venceu o Deus daquela nação. Por isso, quando os filisteus lutaram e venceram o povo de Deus, eles prestaram culto ao Deus Dagom e disseram: Dagom nos deu a vitória. Mas quando o povo foi para a Babilônia, sofrendo por causa do pecado, da desobediência, da rebeldia, do paganismo, da imoralidade e tudo mais, o nome de Deus foi enxovalhado, o nome de Deus foi sujo. E agora Deus diz: eu vou limpar o meu nome. Eu vou limpar o meu nome. Esse é o problema que às vezes acontece com a gente. A gente diz que é crente, a gente diz que é abençoado por Deus, que é guardado pelo Senhor. É claro que mesmo o crente piedoso sofre, mas aquele que não teme ao Senhor e que é só um cristão confessional, sofre diferentemente daquele que é piedoso. O piedoso sofre porque é piedoso, mas o outro sofre debaixo da ira de Deus. E aí os descrentes ficam perguntando: por que acontece tanta tragédia? Por que acontece tanta coisa? Por que está acontecendo tudo isso na vida dessa pessoa? Talvez a explicação esteja aí, porque a nossa vida, nosso comportamento não condiz com a nossa confissão. Nós estamos sujando o nome de Deus, jogando o nome de Deus no SPC, e Deus, não satisfeito com isso, vai procurar limpá-lo. Vamos ler Ezequiel capítulo 36 para comprovar essa verdade? Ezequiel 36, a partir do versículo 20.
a partir do versículo 19, esse aqui é 36. Eu vou esperar todos os irmãos encontrarem. A partir do versículo 19. Olha a preocupação de Deus em limpar o seu nome. Ele vai dizer: espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles dizia: são esse o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome. Perceba que Deus não diz: eu tive compaixão de vocês. Deus está dizendo: eu tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Olha só que Deus vai fazer uma cirurgia aí, ó. Uma remoção de um coração e colocando outro. Isso dói, hein? Lavar também, tirar macuco, dói também. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E aí, versículo 32, pula aí, ele vai dizer: não é por amor de vós. Fique bem entendido, Deus está dizendo: não é por amor de vós, é por causa do meu santo nome que eu estou fazendo tudo isso. Deus se preocupa em santificar o seu nome na terra. E aí, meus irmãos, eu fico pensando a responsabilidade que a gente tem quando a gente sai dizendo para todo mundo aí, para a cidade inteira, para a vizinhança, que a gente é crente, hein? Vai lá que a nossa confissão não está batendo com o nosso comportamento, com o nosso testemunho. E Deus está olhando tudo isso, está dizendo: olha, mas eu espalhei você pela terra, na vizinhança, na cidade. Você está dizendo que me serve, mas o seu testemunho não diz isso, e você está sujando meu nome. Você está sujando meu nome. Você está profanando o meu nome. Você está dizendo que é crente, mas você está bebendo. Você está dizendo que é crente, mas você está na imoralidade. Você está dizendo que me serve, mas você não deixa alguns vícios. Você está dizendo que me serve, mas você dobra todo dia o joelho diante de Mamon. E você está brigando por causa de coisas malévolas e ínfimas. Você está dizendo que me serve, mas você não tem amor. Então eu vou fazer uma coisa: eu vou vindicar a santidade do meu santo nome. Eu vou pegar você, vou te lavar com água pura, vou te aspergir com água, vou arrancar o macuco, a sujeira, vou tirar esse coração de pedra e colocar um de carne, vou fazer uma cirurgia, né? Isso vai doer, mas meu nome não vai ficar na lama não, Deus está dizendo. Meu nome não vai ficar sujo não. E Deus está dizendo: não é por amor de vós, mas é por amor ao meu santo nome que eu estou fazendo isso. Por quê? Para que o meu nome seja santificado na terra. Meus irmãos, quem ora o Pai Nosso nem imagina que está fazendo uma coisa tão séria, né? Ora de forma ritualística, formalista, habitual, mas ele não imagina que está entrando uma encrenca sem fim. Você já viu os jogadores lá tudo em campo? Tudo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Deus, meu Deus, santificado seja o meu nome? Ah, tá bom, eu vou santificar o meu nome. Então essa é a ideia. É o respeito por este nome que mantém uma nação moralmente sã e espiritualmente saudável,
quando o povo de Israel deixou de respeitar o nome de Deus, a nação se enxafurdou na imoralidade e na corrupção. É também a razão porque os sistemas políticos comunistas, onde o nome de Deus é suprimido, são tão danosos à natureza humana. O nome do Senhor foi profanado, na antiga União Soviética, e Stalin se gabava de ter matado 10 milhões de cristãos ucranianos. E a situação daquela nação se tornou totalmente desesperadora, ao ponto de eles retrocederem todos os investimentos que eles estavam fazendo em algumas áreas tecnológicas. Agora que eles estão retomando um pouco do crescimento na história. Mas eu fiquei impressionado com os dados que eu li há poucos dias. Diz que o país mais crente que existe na Europa, sabe qual é? A Rússia. A Rússia, onde Stalin tentou destruir a fé dos crentes. É por isso que a Igreja de Jesus é poderosa, meus irmãos. Não existe nada maior, poderoso que o Evangelho. Ele tentou destruir, matando 10 milhões de cristãos ucranianos, levando muitos cristãos para o campo ali de sofrimento da Sibéria, tentando fazer lavagem cerebral para apagar da mente deles a fé cristã. Conseguiram tirar a fé da mente, mas não tiraram do coração. Aleluia. Porque a fé pode sair da mente, mas ela não sai do coração daqueles que tiveram experiência pessoal com Jesus, meus irmãos. E hoje o país mais cristão da Europa é justamente a Rússia. Ai do povo de uma terra onde o nome de Deus é negado e esquecido. Por isso nós devemos sempre orar assim: santificado seja o teu nome, na minha vida, na nossa vida, na igreja, na nossa cidade. Que o nome de Deus seja sempre exaltado e respeitado e reverenciado, na Câmara dos Deputados, estadual, federal, em todo lugar, nos parlamentos, o nome de Deus deve ser respeitado. Muito bem, vamos para outra frase. Jesus vai nos ensinar mais ainda. Ele vai nos dizer que nós devemos dizer: venha o teu reino. Venha o teu reino. A expressão reino de Deus, meus irmãos, e reino dos céus, quer dizer a mesma coisa. Lá em Mateus você vai encontrar muito reino dos céus, em Lucas você vai encontrar reino de Deus, mas a ideia é a mesma. Então a primeira coisa que nós vamos aprender com isso é que esse reino não é um lugar geográfico. Não é. O reino de Deus é um estado de vida, de bênçãos presentes, de atmosfera divina, onde Deus pode governar e os homens se submeter a esse governo, a essa autoridade absoluta que é Deus. Então quando você diz assim: venha o teu reino, você está dizendo: Deus, que venha o teu comando, a tua autoridade real sobre os homens, sobre a terra, e que todos os povos se submetam a essa autoridade. Percebam aí na oração dominical, voltando novamente ao texto, o versículo aí 10, Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então quando você diz venha o teu reino, você está pedindo o domínio, o governo de Deus. Para quê? Para que a vontade de Deus seja feita, para que a vontade de Deus seja realizada. Pedir um reino, meus irmãos, não é meramente pedir a segunda vinda de Cristo, nada disso. Nem pedir o milênio, mas pedir por sujeição da sociedade, do indivíduo à vontade de Deus. O reino sugere submissão, mas a vontade de Deus pode ser feita até mesmo por aqueles que se rebelam contra a sua própria vontade. Vocês sabiam disso? Que Deus tem servo na insubmissão e Deus tem servo na submissão. O Nabucodonosor nem sabia que era servo de Deus, mas Deus estava usando ele para entrar em todas as terras e conquistar todos os povos. Porque Deus usou o profeta Jeremias e disse: eu entreguei nas mãos de Nabucodonosor não só os homens, mas a terra e os animais, e todos eles serão entregues em suas mãos, e ele vai dominar o mundo por um tempo. Quando Jeremias profetiza isso, ele é chamado de antinacionalista, antipatriota.
Tem um determinado momento da profecia de Jeremias, meus irmãos, que ele é tão enfático, tão eloquente, que ele chega a colocar uma canga no pescoço e profetiza na cidade com aquela canga. E o povo pergunta: o que é isso? E ele diz: olha, assim devem fazer vocês diante da canga que está vindo aí, Nabucodonosor vai colocar sobre nós. Chega um falso profeta e vê Jeremias daquela forma bem teatral, profetizando, quebra aquela canga de madeira e diz: isso é mentira, isso não vai acontecer. Jeremias sai caladinho pela orientação de Deus, e lá na frente Deus falou assim: faça uma canga de ferro agora. Ele faz uma canga de ferro e coloca no pescoço e fala: agora eu quero ver eles quebrar. Lá ele continua profetizando, e ele continua profetizando com a canga de ferro, e disse: Nabucodonosor está vindo aí e vai conquistar todos nós. Não puderam fazer nada. O Nabucodonosor nem sabia, imaginava que ele estava a serviço de Deus. Nem imaginava que ele era um objeto nas mãos de Deus, que Deus estava manipulando toda a sua vida, e Deus é que tinha a agenda da história. Ele nem imaginava. O dia que ele pensou que era ele que fazia tudo aquilo, ele foi comer aí relva juntamente com os animais, porque Deus falou: não, não aceito isso, não dou minha glória para o trem, e é eu que estava nos bastidores orientando tudo, e você está nas minhas mãos. Depois que ele reconhece essa verdade, aí ele volta a habitar com os homens novamente. Então, meus irmãos, o reino de Deus é onde Deus domina, é onde Deus tem o comando, é onde Deus tem a autoridade real, é onde Deus tem o poder. Por isso Jesus disse: ore pedindo, venha o teu reino, porque se o reino de Deus estiver na igreja, todos nós seremos submissos à vontade do Senhor. Se o reino de Deus estiver na nossa vida, nós estaremos submetidos, isso mesmo, submissos à vontade de Deus. Essa é a verdade que Jesus quer nos ensinar. Venha o teu reino sobre a minha vida, sobre a comunidade, sobre a igreja, sobre o mundo de forma geral. Amém, meus irmãos? Governe entre nós, essa é a ideia. Governe a minha vida, estabelecendo o seu reino. Por quê? A resposta está aí. Ou para quê? Para que seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. A vontade de Deus já é realizada nos céus. Deus tem um total domínio sobre a vontade dos anjos lá no céu. Controle, o comando. Agora que essa vontade, que já é feita perfeitamente no céu, seja feita na terra após estabelecer o reino de Deus. Por quê? Porque existem muitas vontades no mundo. E aí a gente não tem tempo, meus irmãos, de discorrer os textos. Tem vontade humana, tem a vontade maligna, tem a vontade divina, mas sobre todas essas vontades, que prevaleçam sempre a vontade de Deus. Ela deve ser aceita com toda a submissão por nós e também compreendida. O Pedro não entendia muito isso. Por isso que quando Jesus disse: olha, eu vim, estou caminhando com vocês por um tempo, a cruz me espera, o Calvário me aguarda, eu vou sofrer, vou morrer, coisa e tal. O Pedro, tomado pela vontade humana, disse: Senhor, que isso? Tenha dó de ti mesmo. Isso não vai acontecer não. Isso não vai acontecer não. Em outro momento, Jesus chega até a expulsá-lo, né? Ele, tomado pela vontade maligna, Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque você não consegue discernir, né, as coisas do Espírito. E repreendeu na hora o demônio que estava usando a boca de Pedro, vontade maligna. Meus irmãos, que nós possamos orar sempre, todos os dias: Senhor, venha o teu reino na minha vida, na nossa vida, na igreja, para que a vontade do Senhor seja feita. Amém? E não minha vontade. Bom, aí a gente caminhando para o final, Jesus vai nos dizer que nós devemos orar pedindo pão. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. A ideia do termo original grego aí é: dai-nos a porção diária, o pão para o futuro imediato, o pão para agora. E aqui, meus irmãos, eu fiquei fazendo uma pergunta. Bem, um pouco antes dessa oração dominical, Jesus disse: olha, vocês não devem ser como gentios, preocupados com o que há de comer, com o que há de vestir. Agora, Jesus nos ensina que nós devemos orar pelo pão diário, pelo pão de um futuro imediato.
Por que Jesus está dizendo desta forma? Será que Jesus não está entrando em contradição? Não. Jesus quer nos ensinar outra coisa na oração dominical: a nossa dependência a Deus, nossa dependência ao Senhor. E interessante que o termo original aqui não é o pão para amanhã, porque Jesus não quer que a gente fique preocupado com amanhã. Amanhã cuide de si mesmo. Não é o pão para daqui a um mês, não é o pão para se guardar, é o pão nosso diário, do futuro presente, do futuro imediato, agora. Agora. Aí um grande teólogo disse o seguinte: devemos orar, não a fim de informar a Deus nossas necessidades e desejos. Já imaginou uma coisa mais louca que oração, irmão? Você vai orar para um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Um Deus que sabe tudo, e não de forma acumulativa, mas Ele sabe porque sabe, conhece porque conhece. Não precisa dar enter para saber tudo acerca do mundo e acerca de nós, mas um Deus que conhece, um Deus que é o grande sabe-tudo do universo. E a gente dobra o joelho e diz: agora eu vou informar a Deus que eu estou doente, eu estou precisando de um dinheiro, eu estou precisando de uma porta aberta. Mas oração não é isso, meus irmãos. Oração não é informar Deus de nossas necessidades e desejos, mas a fim de lembrar-nos a nós mesmos que em nossas questões precisamos do auxílio divino. Essa é a ideia da oração. Não é informar Deus, mas lembrar a nós mesmos que a gente não caminha sem Ele, que a gente não consegue andar sem Ele, que a gente não consegue caminhar sem a sua ajuda, sem a sua mão protetora e ajudadora. Amém, meus irmãos? Soren Kierkegaard, o grande filósofo, disse: a oração não muda a Deus, mas muda aquele que a faz. Aliás, eu mudaria um pouco essa frase. Eu diria o seguinte: a oração não muda tanto a Deus, mas muda mais aquele que a faz. A oração muda mais a gente do que a Deus, né? Quando a gente não ora, a gente fica emburrado. Por que Deus não faz isso? Por que Deus não... Eu poderia abrir essa porta e glorificar Ele. Olha, se esse dinheiro chegasse, eu ia até dar um dízimo grande na igreja, e a igreja ia ser abençoada. Por que Ele não faz? E a gente fica chateado. Aí a gente vai orar, aí a gente entra na oração, aí Deus começa a abrir os nossos olhos, e uma luz brilha dentro de nós, a gente começa a entender, e aí a gente vai perceber que a oração muda mais a gente do que a Deus. E a gente vai pensar: ah, Deus, eu estava equivocado mesmo, esse negócio ia me fazer um mal tremendo, isso não ia ser bênção na minha vida não, eu achava que ia ser bênção, mas não ia ser. Ela muda mais a gente do que a Deus. Amém, meus irmãos? A oração tem esse lado pedagógico, terapêutico. Outra coisa que Jesus vai nos ensinar é: o pão pelo qual oramos é um pão comum. Jesus não diz meu pão, mas o pão nosso, o pão de todos os irmãos. A questão de justiça coletiva está presente na oração dominical. Devemos pedir tudo que contribui para a glória de Deus e para o bem-estar nosso e de nosso próximo. Por isso, nunca diga meu pão, nunca diga minha geladeira cheia, meu bolso cheio, minha necessidade assistida, mas diga: Deus, abençoa a mim, mas abençoa todos os irmãos que fazem parte da comunidade do teu povo. Não só a minha mesa farta, Jesus, mas a mesa do cicrano, do beltrano, do fulano, todos possam ser atendidos pela tua graça, pela tua misericórdia. Amém, irmãos? Será que eu posso repetir a experiência do Shed aqui, mais uma vez? Será que cabe repetir mais uma vez? Cabe? Então eu vou contar novamente. Diz que ele recebeu um dinheiro extra na conta, né? E a primeira coisa que o Dr. Shed fez foi procurar a sua esposa, a irmã Patrícia, e perguntar a ela o que Jesus queria com aquele dinheiro. Porque todo o dinheiro do mês ele já tinha usado e pagou as contas. Ele falou: esse dinheiro vai sobrar. Irmão, você já perguntou para Jesus o que ele quer com o dinheiro que manda na sua conta? Dificilmente a gente faz isso, né? E ele falou: Jesus, o que o senhor quer com esse dinheiro? E aí ele chegou mais cedo no Mackenzie para dar aula, e lá estavam os seus alunos chorando e balbuciando oração num canto. E ele aproximou daquele aluno: o que foi que você está chorando? Ele falou: doutor Shed, o senhor não sabe? Eu tinha 2 filhos. O meu primeiro filho foi acometido de uma doença terrível, eu não tinha dinheiro para bancar o tratamento, e ele morreu. E o meu segundo filho está com a mesma doença, eu não tenho dinheiro, eu sei que ele vai morrer. O doutor Shed disse: não, você tem o dinheiro sim. Ele falou: como tem o dinheiro? Ele falou: não, Jesus não mandou para a sua conta, mandou para a minha. Eu vou bancar o tratamento e Jesus vai dar vitória.
E ele bancou o tratamento. E Jesus salvou o menino. Aleluia. Sabe o que é isso, meus irmãos? É o pão nosso. É o pão nosso de cada dia. Não é o meu pão, é o pão de todos os irmãos. Amém? Os irmãos esperam só eu dar uma pinceladinha no restante dessa oração e já encerro. Você espera um pouquinho? 5 minutos, tá bom? Então vamos terminar em 5 minutos, pastor Carlos. Meu tempo já se foi. Olha, e aí Jesus vai nos ensinar. E perdoa-nos as nossas dívidas. Ah, meus irmãos, esse texto aqui, pastor, o senhor podia encerrar aqui a pregação sem citar esse texto, porque esse negócio agora complicou. Agora complicou, pastor Carlos, porque Jesus aqui nos amarrou. Jesus aqui, irmão, te amarrou. Jesus te enjaulou aqui nesse texto. Sabe o que Jesus está dizendo? Que só vai ter perdão para a gente se a gente perdoar o irmão. E agora, como é que vai fazer com aqueles irmãos que não conseguem perdoar? Né, irmã Natália? Como é que vai fazer? Com a gente que reluta em perdoar. Se a gente não perdoar, Jesus não nos perdoa. Ontem eu estava num restaurante lá em Anápolis, meus irmãos, tão tranquilo, comendo uma comida saborosa. De repente entrou um casal que eu havia emprestado dinheiro para eles há muitos anos, aproximadamente 10 mil reais. Eles me deram um cano e nunca me pagaram. Quando eles entraram, o apetite foi embora na hora, irmão. Foi embora na hora, pastor Carlos. Meus irmãos, a ira subiu. Aí eu fiquei orando: Jesus, tem misericórdia. A tua palavra diz como pode errar, mas não pode pecar, né? E aí eu fiquei ali quieto. Falei, mas Jesus mandou perdoar. E eles me viram. Deixei. Pai do Senhor. Tá bom. Fiz isso com outro esses dias também. Foi 10 mil reais. Foi embora. E ainda me xingou. Ainda falou que eu era um pastor que estava cobrando dele, que não podia cobrar. Eu falei, tá bom, então vai embora com o dinheiro. Tá bom. Meus irmãos, Jesus nos amarrou aqui, ó. Jesus disse o seguinte: que só tem perdão para mim e para você se a gente perdoar. Se a gente não perdoar, não tem perdão. E agora, como é que a gente vai fazer? A gente perdoa ou não perdoa? Tem que perdoar, né, pastor? A gente fala de perdão, como disse aquele grande teólogo, foi C.S. Lewis que disse, né? A gente fala de perdão até a experiência nossa, que a gente tem que perdoar, experimentar isso. Aí a gente vai, não, parece que não dá não, é meio difícil. Mas meus irmãos, Jesus respondeu a Pedro de forma filosófica e não matemática, 70 vezes 7 por dia, individual. Impossível você ser ofendido 490 vezes por indivíduo, ou por vários indivíduos, por várias pessoas. Impossível. Então a resposta de Jesus não é matemática para Pedro. Pedro disse: Senhor, quantas vezes eu perdoar? 7 vezes, o judeu dizia 3. Ele queria se colocar assim numa situação bem para receber o elogio de Jesus, né? Devo perdoar 7 vezes? Estou fazendo muito. Jesus vai bater palma para mim, vai me aplaudir. Jesus disse: não, Pedro, 70 vezes 7. A resposta de Jesus é filosófica e não matemática. O perdão é infinito, incessante, interminável. Amém, meus irmãos? Eu já contei tanta experiência aqui, irmãos. Dá vontade de contar de novo, porque cai tão bem, sabe? Eu já contei essa experiência aqui do chinês. O povo já está falando, pastor, está repetindo tudo, né? Tem uns que não ouviram. Já contei a experiência do meu tio, né? Eu vou contar do meu tio. Meu tio, quando veio para Goiás, baiano não era muito bem visto em Goiás. Os irmãos sabem disso, né? Baiano nunca foi bem visto assim quando chegava viajando para os lugares. Baiano era tido como macumbeiro, coisa parecida. E meu tio veio para cá e fez muitas bobagens mesmo. E em um determinado momento ele tirou a vida de um homem. E aí, meus irmãos, o irmão desse homem disse: o dia que eu encontrar o Mário Baiano, eu mato ele. Pode passar os anos que passarem, eu vou mato ele. Depois de longos anos, meu tio já havia aceitado Jesus, estava crente, já era presbítero. Ele propôs a viajar para a Bahia, e numa certa altura aqui, ele pegou um trem de ferro, não sei aonde, e dentro do trem, ele olhou para o lado, lá estava o camarada, irmão do fulano, que ele havia matado há muitos anos atrás. Aí ele tremeu nas bases, falou: hoje é meu dia, hoje é meu dia, chegou a hora. E ele começou a orar.
Meus irmãos, quando o trem chegou lá na estação e parou, eles desceram juntos. Todos foram embora. Para a infeliz sorte dele, só ficaram os dois. Aí ele aproximou do camarada chorando e falou: o senhor está lembrado de mim? Ele falou: estou. O senhor é o Mário Baiano que matou meu irmão. Ele falou: sou eu mesmo. Eu quero te pedir perdão, que eu era ignorante, não conhecia Deus. Hoje eu sou um crente, sou presbítero da igreja. O homem pegou na mão dele, ele assustou. O homem disse também: eu falei que eu ia te matar, mas eu não vou te matar, porque eu prometi que eu ia te matar, mas eu também não era crente. Agora eu sou crente, sou presbítero da igreja. Os dois se abraçaram e choraram, meus irmãos, um no ombro do outro, cada um foi para o seu caminho. Parece uma história de filme, mas não é verdade isso aí. Isso é fé cristã. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. A gente podia falar aqui uma manhã inteira sobre tentação. Só sobre tentação dá uma aula, meus irmãos. O que é tentação? O diabo, ele age de 3 formas na nossa vida. Primeiro, possessão, é quando ele entra e governa. Segundo, opressão, quando a gente chega no lugar e fala assim: que ambiente pesado. Você já participou de um ambiente assim? Já entrou no lugar? Sentiu a atmosfera assim, pesada, oxigênio difícil de respirar, peito fechou, opressão. Eu trabalhei numa empresa assim, era opressão direto. Segundo, tentação. O que é tentação? É quando o diabo surfa numa onda do nosso coração. Ele sabe qual é a nossa fraqueza: se é dinheiro, se é imoralidade, se é mentira. Ele sabe o ponto-chave para nos causar aí um deslize, e aí ele usa de forma bem astuciosa a tentação para nos conduzir ao pecado. E a Bíblia mesmo também vai dizer, meus irmãos, que a tentação, ela vem de nós mesmos. Nós vamos ler esse texto e vamos terminar, que não dá para falar sobre isso. Tiago 1, 13 e 14. Você fica perguntando: de onde vem a tentação? Tiago vai responder: de vocês mesmos. Está dentro de vocês. É porque vocês ficam dando asas à imaginação. É porque vocês ficam alimentando aí a mente. Vamos aí, Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Já vou ler, já vou encerrar. Diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Deus pode permitir a tentação. Deus pode permitir o diabo te tentar, mas Deus não tenta ninguém. E ele vai dizer: porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, não reclame da tentação. Você está às vezes dizendo: eu estou sendo tentado. Olha, a tentação está partindo às vezes de você. Igual a irmã lá da igreja que eu pastoreava, que um dia chegou em mim e disse: pastor, eu não sei o que eu faço mais. Todo dia eu saio de casa, pastor, e eu passo em frente àquela construção lá, e os irmãos, os peões lá, peões, né, mexem comigo, fica assobiando e fazendo sinais e coisa. Então, eu estou sendo tentada, pastor. Eu falei: irmã, abaixo dessa rua tem outra? Tem. E tem outra também? Tem. Tem outra, irmã? Tem. Mas por que a irmã acha justamente passar nessa rua? É porque está gostando da tentação, né, pastor? Então, meus irmãos, Tiago responde: a tentação tem origem na vossa própria cobiça. E aqui já nos ensina que nós devemos pedir: Senhor, livra-nos da tentação. Por quê? Não nos deixe cair em tentação. Por quê? Para nos livrar do mal. O que é o mal? O maligno. Porque se a gente cair, o maligno vai fazer uma bagunça na nossa vida. Interessante que a palavra mal no original é cacos. E é isso que o diabo quer fazer, um caco da nossa vida, quando a gente cair na tentação. Que Deus nos guarde, nos livre, nos proteja, e que essa oração possa ser compreendida, entendida e colocada em prática na nossa vida. Amém, meus irmãos? Se coloquem em pé e vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, toda oração que nós fazemos deve partir, meu Pai querido, da oração do Pai Nosso. Meu Deus amado, por isso nós oramos nesta manhã,
dizendo que o Senhor é o nosso Pai, o Pai nosso. Não é só o meu Pai, mas é Pai de todos os irmãos, de todos aqueles que te adoram, de todos aqueles que te servem. Mas o Senhor é aquele que estás nos céus. O Senhor é o nosso Pai, fica bem próximo da gente, mas o Senhor é diferente de nós. Nós somos finitos, o Senhor é infinito. Nós somos pecadores, o Senhor é santo. Nós somos limitados, o Senhor é ilimitado. Nós somos, ó Deus, sujeitos a perecer, o Senhor é eterno, imutável. Jesus, que o nome do Senhor, meu Pai, seja santificado na nossa vida, santificado na nossa igreja, santificado na nossa cidade, seja o maior nome dentre todos os nomes, e que o nome do Senhor seja sempre reverenciado e temido, meu Deus. Nos dê o pão, Senhor, de cada dia, diário. Não nos deixa ser tomados pela ansiedade, pelo futuro, pelo dia de amanhã, o que comer, o que vestir, mas pedir somente o sustento diário, meu Pai querido, aquilo que o Senhor tem para nós, a porção certa, correta, exata, meu Pai querido, para nós todos os dias, continuamente. Meu Deus querido, nós oramos ainda e pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados como nós perdoamos os nossos devedores. Senhor, é muito bom ser perdoado, mas é difícil de perdoar. Nosso coração às vezes rancoroso, cheio de ressentimentos, não quer, Senhor, expressar graça para nenhuma daquelas pessoas que nos ofendem, que nos machucam, mas que o Espírito do Senhor possa produzir em nossa vida o fruto chamado amor, para que nós não sintamos ofendidos, ó Deus, em nos relacionar novamente com aqueles que nos ofenderam, que nos machucaram, que nos maltrataram, que feriram o nosso coração. Meu Deus, nos livra da tentação, não nos deixa cair, meu Pai querido, na mão do maligno, mas nos guarde, nos proteja, nos livra de todo mal. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.